a gente aí nesse momento. Bom, a gente vai seguir nessa tentativa, né? Fazendo uma pergunta: como essa tragédia que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul se relaciona com o modo como estamos tratando o nosso meio ambiente? A gente convidou o professor da URGS, biólogo, doutor em Ecologia e Recursos Naturais, integrante do Instituto INGA, né, Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, Paulo Braque. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui ao estúdio do Bom Dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, como o senhor relaciona o que a gente está vivendo hoje com a forma como a gente está tratando o meio ambiente? Bom, Wilson, a questão climática ela já vem sendo alertada há muito tempo, né? Eu me lembro de um relatório de 2007 que já foi um relatório que me chamou muita atenção em situações que iriam ocorrer. Chuvas muito... tempestades, chuvas drásticas, secas também, atacando vários biomas no Brasil e no mundo inteiro. Então, a frequência de eventos climáticos extremos, como essas enxurradas, as chuvaradas que teve, nunca vista aqui no estado, pelo menos, né? E as secas que a gente também está vendo uns anos para cá. Então, essa instabilidade climática ela estava sendo prevista. Infelizmente, daqui para diante, as situações só vão continuar ocorrendo, talvez até com intensidade maior. Nós vamos ter que nos preparar para isso. Né? Pois é, a gente fala, e ouve essa expressão repetidamente, mudanças climáticas, Sim. né? Para quem está no dia a dia, não é Sim. cientista, como é que o senhor definiria isso para quem está nos acompanhando em casa? Bom, de certa forma, os gases de efeito estufa, né? A nossa sociedade, ela consome muita energia, enfim, e libera gases de efeito estufa. Hoje nós temos gás carbônico, que é um deles, em níveis nunca vistos nos últimos 800 mil anos ou mais do que isso, né? Então, e a temperatura também. A temperatura da atmosfera ela vem crescendo. O ano passado, 2023, teve a temperatura mais elevada que já tinha se detectado na atmosfera, 17 graus no mundo inteiro, né, na atmosfera. Isso não tinha sido detectado. Ao mesmo tempo, nos oceanos também. Oceano Atlântico, Norte, temperatura de 25 graus nunca tinha sido verificado. Então, está havendo um conjunto grande de modificações. As geleiras também estão diminuindo cada vez mais, né? E, ao mesmo tempo, então, é um conjunto de situações que tem a ver com aquilo que a gente chama de mudanças climáticas, né? Aquecimento global. Mas a situação é muito mais grave ainda. Os oceanos estão ficando mais ácidos. Os recifes de coral, por essa grande quantidade de gás carbônico, a acidificação dos oceanos está fazendo com que os recifes morram também, que são organismos que vivem ali, de 20% ou 25% dos recifes já estão morrendo. Então, a situação é muito grave porque os oceanos também estão desregulados. Então, não só a atmosfera, como os oceanos também. Isso vai ter como repercussão uma energia muito grande de calor também. Os oceanos eles estão evaporando muito e fazendo com que muita chuva caia em tempos muito curtos, como ocorreu agora. E hoje mesmo, professor, nós estamos aqui no Bom Dia falando sobre a previsão de um verão em junho. Temperatura perto de 30 graus, especialmente na primeira quinzena de junho, com pouca chuva, diferente de maio, quando teve muita. Agora são alertas, professor, que vêm sendo dados há muito tempo. Perfeito. Aqui no Brasil tivemos a Eco 92, Lutzenberger, o ambientalista mais reconhecido do Rio Grande do Sul, já falava sobre isso 30 anos atrás. Sim, perfeitamente. Agora, o que a gente pode esperar sobre o tempo desses novos eventos climáticos? Um tempo cada vez menor entre um evento e outro? Perfeitamente. Isso já está sendo constatado. Que provavelmente o El Niño que a gente está passando agora, vamos passar pelo Laninha, que aí é mais seco, né? Então, essa instabilidade climática ela vai trazer também secas. Então, toda a nossa vida vai ter que ser alterada, inclusive as pessoas que foram afetadas, mortes, desaparecidos, né? Quer dizer, uma situação que... Como fazer daqui para diante para que a ocupação das áreas que são sujeitas à inundação, alagamento, elas tenham que ser revistas, as cidades como um todo. Eldorado do Sul, Roca Salles, muitas cidades que foram devastadas. Como fazer? Eu vejo que também as prefeituras, né, e o governo do estado, enfim, no Brasil inteiro está muitas incógnitas ao mesmo tempo. Que tipo de revisão é possível quando o senhor fala de rever políticas habitacionais?
É absurdo porque a gente perdeu. Nós tínhamos a Metroplan aqui na região metropolitana, ela perdeu essa capacidade de planejar a região metropolitana. Ela foi descartada, né? Nós precisamos planejar cada município, tem que se rever a ocupação do solo e, ao mesmo tempo, o uso do solo nas cabeceiras também, que está sendo devastado. Os campos de cima da serra, que aí é uma questão que nos preocupa muito, que a legislação ambiental ela também vem sendo cada vez mais flexibilizada e retirada a proteção, né? Tanto nos campos de altitude da Mata Atlântica. Os políticos que estão em Brasília, infelizmente, nessa época, estão votando uma pauta que é justamente contrária a isso. Nós estamos muito preocupados com PEC isso. das praias, o senhor se refere? Os campos de cima da serra, existem os campos de altitude, que são as cabeceiras do rio Taquari, de todo essa rio. matéria. Tá. Os campos estão sendo retirados da vegetação nativa, que ela permite a infiltração da água. Entendi. E menos escoamento da água. A gente precisa da vegetação nativa nas cabeceiras e na beira dos cursos d'água. A mata ciliar, enfim. Nós vamos ter que repor essa vegetação, aqui no Guaíba também, né? Evitar o máximo de impermeabilização do solo. É óbvio que, como também tinha dito ali na reportagem de Gravataí, nós vamos ter que recuperar as áreas verdes como filtração e replanejar as cidades, né? É um conjunto de políticas difíceis de ser pensadas, mas o Estado também tem que estar fortalecido. Nós temos que ter o DEP aqui no Estado de novo, no município, né? E refazermos todo esse dique de proteção. A Porto Alegre, por exemplo, ele poderia ter funcionado com as comportas e com as bombas também, né? Como é que o senhor imagina que se faça esse planejamento? Assim, como o senhor disse, lembrou da Metroplan, um órgão que ligaria grande parte dos municípios. Ou seja, não dá para cada prefeitura procurar a sua solução. Não. Se não pensar todo mundo junto, não dá. Perfeitamente. Então, hoje está sendo, infelizmente, flexibilizada as chamadas áreas de preservação permanente na beira dos cursos d'água. Uma legislação que foi aprovada em 2021 permite que cada município possa diminuir ainda mais as áreas de preservação permanente, o que é um absurdo isso. E então nós vamos ter que rever essa legislação, é uma legislação que a gente considera com retrocessos. Então ela tem que ser revista. As bancadas negacionistas que estão em Brasília e aqui no Estado também, né? Eu acho que deixaram muito a desejar e estão ainda com essa pauta de querer ainda mais flexibilizar a legislação e permitir atividades que a gente considera incompatíveis, né? Então nós temos que rever, realmente, isso é difícil, né? São políticas que, ao longo de alguns anos para cá, elas se consolidaram com desprezo ao meio ambiente, né? A ciência, né? As universidades, no caso a minha universidade e outras tantas, temos que ajudar o planejamento, né? Professor, temos que rever desculpe essas questões. interromper, políticas públicas são necessárias, fundamentais. Agora, e o que o senhor diria que está ao alcance de todos nós no dia a dia? Nós que não temos, muitas vezes, esse poder de tomar a decisão da Hábitos e culturas. Hein? Hábitos e culturas, Eu né? acho que uma da cultura é a gente saber em quem votar, né? Porque os políticos que estão aí, em geral, eles são negacionistas, infelizmente, a gente tem que dizer isso, né? Temos que acreditar na ciência. A ciência está demonstrando que essas situações não são uma situação extraordinária e que não... As mudanças climáticas estão aí. Então, o fake news que está acontecendo também, a gente tem que estar muito preparado para a informação. Esse é um ponto básico para nós, né? Senhor, a ciência leva a gente, claro, desde a pandemia, a gente tem aprendido, né, a seguir a ciência. E qual é o caminho que a ciência nos recomenda para evitar novas enchentes? Como perseguir um caminho de preservação das vidas humanas e do meio ambiente? Esse tipo de reação espasmódica que as sociedades, né, mais modernas dão, elas não podem acontecer. Nós temos que ter um planejamento. O IPH, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, demonstrou muito aqui com trabalhos de uma forma até muito ágil, né? Que nós temos algum limite aqui que não dá para construir na beira dos rios, enfim, e que essas situações de subida dos rios, ela está acontecendo, né? Então, não existe uma solução mágica, né? Mas, por outro lado, essa preocupação ela tem que estar presente nas políticas públicas.
Certo. Desculpa, só mais uma perguntinha. Quando a gente fala sobre resiliência climática, Sim. vamos traduzir esse termo para todos nós, por favor. Então, nós vamos ter que mudar tanto o uso do solo, né, manter as cabeceiras com vegetação nativa ao máximo possível, a pecuária que é necessária. Nós temos uma legislação que é muito importante ser mantida. Inclusive, o bioma pampa, já existe uma lei aqui no estado que poderia ser aprovada, considerando o bioma pampa como um patrimônio nacional também a nível nacional, né? Então, nós precisamos avançar em políticas, na legislação, né, no planejamento, e aí cada um também tem que estar preparado para quando ocorrer um alerta em relação a isso, o que fazer, para onde vai. E a sua casa não pode ser mais construída naquele local. Mas aí dependemos dos administradores que estejam preparados para isso. Uma discussão que a gente precisa ampliar cada vez mais. Professor Paulo Braque, que é biólogo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, representante do Instituto Ingá. Muito obrigado, viu, por ter vindo ao estúdio do Bom Dia Rio Grande. Eu agradeço também, estamos à disposição e vamos torcer para que essa mudança ocorra, né, na sociedade. Aconteça, né, professor? Bom, uma coisa muito